Olá pessoal, boa tarde, aqui é Matheus e hoje nós estamos aqui para fazer uma live muito especial com o nosso convidado Marcelo Deolinho, CEO da Pado Soluções. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Marcelo. Boa tarde, muito obrigado, Helder, pelo convite. Helder, boa tarde. Boa tarde, gente. Como sempre, toda quinta-feira estamos aqui hoje com o Marcelo. Beleza. Bom, o tema da nossa live proposto hoje, né, Marcelo? Foi organização, redução de custos e produtividade. Eu tenho certeza que esse tema, que essa live será uma daquelas mais proveitosas para todos vocês que estão nos assistindo, principalmente você que tem empresa, precisa assistir essa live. Tem muita coisa boa que nós já preparamos para vocês aqui. Tem algumas perguntas que nós vamos fazer para o Marcelo, que ele vai contar aqui alguns estudos de caso, inclusive vai compartilhar aqui com a gente como é que ele atua nesse segmento. Marcelo, ele presta serviços de consultoria nessas três áreas de organização, redução de custos e produtividade, e é por isso que essa live vai estar recheada de informações muito valiosas, não é isso, Helder? Sim, o Marcelo eu já conheço ele há tempos e ele já presta serviço em algumas empresas, até que nós fazemos alguns trabalhos, e realmente é uma questão importantíssima o cliente entender que deve haver a organização de base. É o que a gente está sempre pregando nas nossas lives, né, Matheus? Com certeza. Se não tiver organização de base, o que ocorre? Primeiro, nós estamos sujeitos a inúmeros erros. Segundo, a empresa, você não tem ideia se a empresa está tendo ou não lucratividade, onde é que você está perdendo. E terceiro, a contabilidade fica, de certa forma, prejudicada por demasia, por falta de organização. Então, essa live realmente é importante. Eu acho que as pessoas têm que ouvir e assimilar e mudar, às vezes, a cultura, Marcelo. O problema nosso hoje em dia é mudança de cultura. Então, nós ficamos muito satisfeitos em recebê-lo hoje aqui. Nós estamos gostando dessa iniciativa. Ô, Rodrigo, deixa eu dar uma olhadinha no... Eu acho que está... Mas antes de começar, eu queria que você se apresentasse, contasse a história da Pado Soluções, que é a sua empresa também. Ok. Não posso deixar de agradecer o convite. A Pado fica muito lisonjeada de ter participado, de estar participando dessa live, de estar aqui em Visconde do Rio Branco, uma cidade que recebeu a Pado de braços abertos, e a gente tem bastante cliente aqui, e muito obrigado pelo convite. Enfim, meu nome é Marcelo Deolinho, sou o CEO da Pado, gestão de qualidade, e a gente também tem o nosso sócio, que é o Marciano Palmeira, que ele atua no segmento mais tecnológico da Pado. Eu atuo mais na área de processo, a parte de gestão da qualidade, produtividade. E a Pado surgiu, nós trabalhávamos juntos, eu e o meu sócio trabalhávamos na Rede Globo, onde nós implementamos lá as 6 emissoras da Rede Globo, na área da TV Integração, aqui em Minas Gerais, implementamos a gestão da qualidade lá, e depois, logo em seguida, o Marcelo saiu, depois, logo em seguida também eu saí, e decidimos montar a Pado, né? Marcelo, de onde você traz essa experiência, né? Eu trabalhei em algumas multinacionais, uma americana que eu fiquei por aproximadamente 18 anos, onde eu fui coordenador técnico e auditor interno da ISO 9000. Foi daí que me despertou a vontade de trabalhar com essa área de regras, de normas, né? Então eu trabalho com a ISO 9001 desde 1997, onde eu tive a oportunidade de ser auditor interno dessa empresa multinacional americana, né? Depois disso, eu trabalhei numa outra multinacional, que era uma multinacional mexicana. Eu também lá eu já era auditor geral da qualidade de Minas e Espírito Santo, desenvolvia processos, procedimentos, auditorias, né? E em seguida, eu fui para a TV Globo, né? Da TV Integração para a área de engenharia, onde já contei a história que aí surgiu a Pado, né? A Pado atua em vários segmentos: indústria, comércio, prestadores de serviços, enfim, o processo você pode aplicar, eu costumo brincar que a gente pode aplicar na padaria da esquina, na padaria do São João e na Fiat Automóveis, por exemplo, que com certeza trabalha com processo.
Então, o nosso leque de ramos de atividades que a gente trabalha é muito grande. É uma caminhada bem grande, né? Sim, Tem sim. expertise aí de várias empresas anteriores agora. Mas você falou assim que essas soluções podem ser empregadas desde uma pequena empresa até uma grande empresa. Isso nos conforta muito, porque isso é uma coisa que nós pedimos muito dentro da nossa área de competência, né, Helder? Uhum. Nós orientamos os nossos clientes dentro da nossa área de competência. É claro que não só na parte contábil, mas as empresas para sobreviver tem financeiro, tem logística, tem produção, Sim. né, tem comercial. Então são outras áreas que aí demandam uma consultoria, evidentemente. Agora, existe uma diferença, em primeiro ponto, deixa eu fazer uma pergunta, de uma pequena empresa para uma grande empresa, e se aí eu imagino que os processos de uma pequena empresa são em menor quantidade e mais simples. Está correto isso? Qual que é a sua visão sobre isso aí? Processos, conforme eu falei, a gente aplica em qualquer segmento e tamanho de empresa. Né? O que vai diferenciar... Só um minuto que deu um Ok. contratempo. É no Instagram. Mas aí é bom que ele prepare o microfone ali. Isso acontece quando a gente está ao vivo. Né? É verdade, né? Se não acontecer, dá a impressão que está tudo armado. Quem está no Instagram não entendeu, O microfone, um dos microfones caiu aqui. Porque Parece que ele não prendeu o não vamos adequadamente. editar o vídeo não, vai sair desse jeito mesmo. É bom, Marcelo. Pelo menos vocês vão saber assim, ó, aqui tem seres humanos, não é robô. É verdade. Então acho que ele pode continuar. aí. Pode, o microfone já está Ok, funcionando. mas enfim, o que vai diferenciar da pequena empresa para a grande ou média empresa realmente é a quantidade de informações que temos em cada processo. Porque, por exemplo, vamos pegar uma indústria, que a parte da região aqui muito forte, a indústria moveleira, uma pequena indústria moveleira. Ela tem a entrada de matéria-prima, tem a estocagem, tem a produção, né? A expedição e o cliente final, a entrega do cliente final. Uhum. Né? E uma grande empresa também. Só o quê? O que vai diferir? O número por exemplo, de mesas fabricadas é muito maior, né? A matéria-prima, a quantidade de matéria-prima é muito maior, mas também trabalhando dentro desses mesmos processos que eu citei, né? Colaboradores que trabalham num processo, você tem uma pequena empresa com 30 funcionários, né? Dividido nesses setores que eu falei. Numa grande empresa você tem 600 funcionários, né? Então o processo ele é um pouco mais trabalhoso na grande empresa, mas não difere muito da pequena empresa. Os processos são praticamente... Isso ocorre também no comércio. Você está dizendo da indústria, mas o comércio, embora os procedimentos sejam diferentes, porque não é uma indústria, né? É um comércio, mas os processos prosseguem semelhante, não é? Sim. Então, a sua atuação é criar funções dentro da empresa que dê a sustentação de dados, né? Os dados percorrem numa determinada organização pré-determinada, né? Uhum. E esses procedimentos, eles vamos dizer assim, eles vão ser decolados ali e o final deles é criar uma organização de forma que você saiba o resultado, que você ofereça os documentos organizadamente para o setor contábil fiscal, não é assim? Exatamente. Então, em termos simples, por exemplo, você pegando uma empresa aí de pequeno porte, vamos dizer assim, vamos dizer um comércio de um supermercado, vamos dar um exemplo de um supermercado. Exato. Qual seria a sua atuação principal para o cliente nosso entender onde você atua com tanta importância? Por exemplo, o supermercado é um setor muito interessante. Ali tem a entrada, né? A entrada das mercadorias, vamos dizer assim, né? A estocagem, da mesma forma que eu falei, tem o processo de venda, né? E a saída. E dentro disso aí tem outras coisas, tem a parte de manutenção que tem que ser olhada. Por quê? Para não deixar o mercado parado, para não deixar uma esteira parada. Por exemplo, um gerador que tem que entrar quando cair energia, enfim, além disso, desses setores que eu falei, por exemplo, existe um setor de manutenção, né? Tá. Finalizando isso, na saída, saiu a mercadoria, teve a venda e tem
a parte o quê? A parte contábil, a parte, né, que serão enviados todos os processos, as notas fiscais, enfim, enviados para os contadores. Isso também a gente organiza para facilitar a vida do escritório contábil. Então, ele determina prazos. Isso tudo é feito a 4 mãos, com os colaboradores. A gente determina prazo, a gente elabora checklists, tudo para não ocorrer nenhuma falha dentro desse todo o processo. Isso de acordo com o software naturalmente adotado, o software gerencial que eu me refiro lá dentro. Sim, Então, você aproxima esses processos, você analisa os procedimentos para o resultado final. É essa a sua função principal. Exatamente. Né? Só fazer uma pergunta para ele aqui, que ele falou uma coisa importante, que é uma observação que eu faço. Ele disse o seguinte, os processos na grande empresa eles são mais trabalhosos, existem maior quantidade, não é isso? Só que eu vejo essas grandes empresas seguindo eles, ou seja, sendo mais fiéis, mais disciplinadas a eles do que uma pequena empresa. Sim. Isso me leva a pensar, eu tenho isso para mim, sabe, Marcelo? Ok. Que uma grande empresa, ela dificilmente hoje, com essa competitividade, ela consegue sobreviver suportando tanto volume de desperdício, desprezando, sabe, um fluxo de informações que ela precisa para tomar decisão e simplesmente abrindo mão disso e, enfim, tomando decisão dia a dia, por exemplo. Uma fábrica, vamos supor que uma fábrica vai fazer, não vamos citar exemplo de cliente porque é antiético, não podemos, nós trabalhamos com informação sigilosa, mas veja só exemplo, vamos supor uma fábrica que fabrica 2 mesas por mês e vende 2 mesas iguais a essa aqui, gente, vocês estão assistindo a gente. Então, se ela tiver um desperdício em uma mesa, por mais seja 50%, mas o valor que isso representa, ela talvez consiga absorver. E ele consegue, poxa, eu fiz 2, eu perdi uma, ele consegue ver. Correto. Agora, dificilmente o dono consegue visualizar mensurar isso aí, né? Essa uma mesmo, por mais que só perca uma só, mas dificilmente ele consegue saber que está perdendo uma. Então essa informação ela passa o quê? Despercebida. Exatamente. Sabe? então eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Você concorda com isso, que essa grande empresa hoje, para se manter competitiva, é importantíssimo que ela tenha processo bem definido e seja dedicada na execução desses? Extremamente importante. Porque quando você tem processo, você mensura cada parte da produção, por exemplo, gostando, né, da mesa. Então você consegue mensurar cada processo na fabricação da mesa, por exemplo, você consegue mensurar o material que você está utilizando e medir o desperdício, caso ele ocorra. Né? Então, isso é muito importante, porque às vezes acontece o desperdício e ele não é notado realmente. Isso é uma das dores da empresa. Perfeitamente. Né? O desperdício, outra coisa que acontece demais, não só o desperdício, que eu acho que isso tem que ser riscado do vocabulário das empresas, outra coisa é o retrabalho. Então, a falta de planejamento de uma execução de uma produção, isso pode ocorrer desperdício, pode ocorrer retrabalho. O que é o retrabalho? Ele chegou no final lá da produção, viu que a mesa estava com risco, ou, enfim, tem que voltar, tem que lixar de novo, fazer... Por quê? Porque não tem processo, às vezes colocou o tampo da mesa em qualquer lugar, enfim, por aí vai. São N coisas que a gente pode identificar. Processo de conferência. Processo de conferência, processo de controle de qualidade, principalmente. Né? Ou é pior ainda, quando isso não é visto e chega lá no cliente final. Então, aí dá uma devolução. Dá uma devolução. Né? E, por exemplo, aquela mesa já estava vendida para o cliente final daquele cliente seu. Então, se gera problema para ele, também, porque ele também mais com o cliente dele. Exatamente. Olha só a cadeia. Isso tudo porque não teve um acompanhamento aqui. Entendi. Na base da empresa. Né? Marcelo, deixa eu entrar nesse... Então, no caso, vamos ter em termos práticos, uma empresa que te contrata, seja ela de pequeno porte, de médio ou de grande porte mesmo, seja qual for o segmento, porque você diz bem claramente que os processos, eles não são idênticos, mas eles vão ser criados adequadamente da atividade, né, que se propõe. Né? Então, vamos dizer, você é contratado pela uma empresa, inicialmente você vai fazer um diagnóstico na empresa, entender qual que é o espírito, onde que ela quer chegar, qual é a forma de trabalhar. Então, logo depois, você montando esse diagnóstico, você vai fazer uma proposta para mudança no que for o caso e para seguir
uma técnica que você vai implantar na empresa, justamente para você conseguir detectar desperdício, detectar onde é que a produtividade está necessitando de maior atenção, não é isso? E vai criar uma organização básica e vai demonstrar isso em relatórios. Por aí eu vejo que é criado nesse momento a ISO, que ela compõe todo esse processo. É assim que funciona? Sim, foi muito providencial o seu questionamento, Helder. Como a Padro atua? A gente chega no cliente, o cliente, né, convida a gente lá fazer um estudo de caso. E é cobrado isso? Não, aqui na região da Zona da Mata, por exemplo, não é cobrado. Então, se eu quiser, eu quero fazer aqui você vai emitir um laudo, alguma coisa assim, para ó, você tem esse problema aqui, eu consigo resolver e Exatamente. Um orçamento, mas isso não cobra. Não, o estudo de caso, por exemplo, você me chama para a sua empresa, uma indústria de imóveis. Eu vou lá, vou fazer o estudo de caso. Né? Esse estudo de caso não é cobrado. Eu passo lá um tempo, dependendo do tamanho da empresa, aí vai variar realmente, né? É o número de colaboradores. Você está falando em indústria, pode ser o comércio também, prestação de serviço. Porque fica bem claro que às vezes está dizendo sempre da indústria, não. Sim, é extensivo. Às vezes o empresário tem uma clínica médica. Sim, o prestador de Às vezes a clínica médica está vendo desperdício. Claro. Pode ser um desperdício de menor monta, mas é uma clínica médica. Às vezes ele tem um comércio de venda de hambúrguer e cheeseburger. Também merece isso. Você tem um restaurante, principalmente restaurante, que é um segmento que pode gerar muito desperdício e muita falta de produtividade, que é pior. Que aí o restaurante, no caso do restaurante, e você deve atuar porque faz parte da ISO, é a questão da vigilância sanitária, essas coisas tudo que tem que ser observado, né? Você citou sobre restaurante, por exemplo, o McDonald's trabalha o quê? Baseado em processo. Só em processo, exatamente. Franquia tem que ter controle de qualidade. Exatamente, a maioria delas, né? Processo bem definido. Senão... Mas vamos dizer de franquia, mas nós temos muitos restaurantes aqui que não são franqueados e que trabalham às vezes de forma correta. Eu mesmo frequento restaurante às vezes, eu vejo que poderia alguma coisa mudar no procedimento, até do atendimento. Mas deixa de contar. Eu só quis cortar isso aí para não focar muito em indústria. Ótimo. Porque a gente está sempre focando, prestação de serviço. Ok. Então, a gente vem, faz o estudo de caso na empresa, né? Esse estudo de caso, meio-dia, um dia, depende do tamanho da empresa, algumas horas, enfim. Depois desse estudo de caso, a gente elabora uma proposta, né? E essa proposta aprovada, a gente vem para a empresa para executar o nosso diferencial, que a gente não entrega o diagnóstico. Olha, está aqui o diagnóstico, agora você segue. Você se vira. Por quê? Os seus problemas você já conhece, eu posso até identificar mais alguns, mas 90% ou mais dos seus problemas você já conhece. E está convivendo com eles, né? Por que você não resolve? Ou você não tem expertise, ou você não tem braço para resolver. É onde entra a Padro. A gente entra, aprovou a proposta, a gente vai estar full time, a gente vai estar ali o tempo inteiro, durante 30 dias, 90 dias, 15 dias, enfim. Que foi mensurado na proposta o tempo que a gente vai investir naquela empresa, correto? Nesse tempo a gente vai trabalhar com todos os seus colaboradores, não é só a Padro que chega e faz e fala assim, agora você tem que seguir esse processo aqui, tchau, um abraço para você. Não. A gente vai desenvolver todos os procedimentos com o chão de fábrica. O que é o chão de fábrica? Né? Não seria só a fábrica, né? A equipe que realmente está com a mão na massa. Porque ela que entende, essa equipe de chão de fábrica é que entende, que sabe as dores. Talvez um diretor, então ele pode até ter uma visão macro, mas a visão peculiar ele não tem. Né? Eu acho que ele isso não tem. É um diferencial. A Exatamente. gente sabe qual é a dificuldade, né, de você estabelecer um processo, mesmo que dentro, sem ouvir quem executa na ponta. Exatamente. É a primeira coisa que a gente faz. Dependendo do tamanho da empresa, a gente pode fazer por amostragem, mas a gente faz uma entrevista com os colaboradores. Né? Marcelo, mas a minha empresa tem 600 funcionários, eu não vou conseguir fazer entrevista com 600. Mas eu pego setorial, né? Por exemplo, o setor X, tem quantos funcionários? Tem 30. Então, por amostragem, você pega o cara que é mais experiente, o que é menos experiente, o que dá mais problema para você, o que dá menos problema. Enfim, a gente vai fazer por amostragem, a gente vai conseguir identificar como a empresa está hoje, o raio-x da empresa. Para a gente atuar o quê? Em cima da mudança de cultura. Essa que é o pulo do gato, vamos dizer assim, a mudança de cultura. Porque eu vou passar para eles uma mudança de cultura, eu vou trazer essa equipe sua de chão de fábrica para o nosso lado. Porque ele vai ajudar, essa equipe vai ajudar a gente construir os procedimentos.
Então não faz sentido você ajudar a construir uma coisa que você não vai cumprir. Então você traz isso para a gente, constrói os procedimentos junto com eles. Depois disso a gente implementa, dá treinamento. A gente trabalha baseado em 5S, baseado em PDCA, enfim, várias ferramentas da qualidade, padronização, né? A gente dá o treinamento para essa turma. Depois disso, Marcelo, ok, você finalizou o processo que é feito a 4 mãos com todos vocês, tem a validação da diretoria, né? A diretoria tem que passar pelo crivo da diretoria. Ó, nós vamos fazer assim, dessa forma, dessa forma e dessa forma. Diretoria aprovando, implementa, entre aspas, vira lei, né? Dá um treinamento para eles, eles vão passar a executar aquilo ali. Ah, ok, Marcelo, beleza, executamos, a gente, como eu costumo dizer, a gente faz uma transformação na empresa. Não é somente uma linha de produção, não, inclusive eu tenho relatos de funcionários, né, de colaboradores que mudaram até a vida pessoal, se tornou mais organizado na vida pessoal. Às vezes fica até surpreso com esses relatos, né? Porque passou por um procedimento desse. Então depois que você fez isso, ok, finalizamos o projeto em 3 meses, e agora? Né? Aí o que a gente entra? A gente entra com as auditorias internas. Para que essa auditoria, Marcelo? Ela é para aferir se realmente os processos estão sendo cumpridos e, principalmente, aferir o que nós podemos melhorar. Porque a gente vai entrar num fluxo de quê? Melhoria contínua. Através da melhoria contínua, não é só implementar o processo, ok, provavelmente a gente pode ter alguma falha de processo ainda, ou na implementação, acontece, vou dizer para você, não, a gente vai implementar o processo, vai ficar aquela famosa tabajara, né, se os problemas acabaram. Não é isso. A gente vai trabalhar numa linha do tempo em que melhoria contínua, sempre. Então sempre a gente vai estar auditando, porque o ser humano ele trabalha em faixas, né? Por exemplo, você entrou para uma auditoria, a sua faixa vai encurtar, você vai trabalhar ali naquele processo, certinho. À medida que o tempo vai passando, você vai relaxando um pouquinho. Não é só o seu colaborador, nós seres humanos, nós seres humanos somos assim. A gente vai largando aquela faixa, aí tem outra auditoria e você... Então depois você olha, você consegue ter o quê? Uma regularidade dentro do processo. Isso é muito bom. É dessa forma que a gente separa o trabalho. No caso aí, você está dizendo que no início da implementação você vai estar presente, né, para implantar todo o processo. Sim. E a cada tempo você vai auditar e criar relatórios e esses relatórios serão informados aos diretores da eficiência que está acontecendo, do que conseguiu de rentabilidade, de produtividade para a empresa. Isso você tem os números que apontam claramente nas suas auditorias. Sim, né? Inclusive a gente trabalha baseado, outra coisa que a gente trabalha também, é baseado em análise de falhas. Teve uma falha, seja ela, qual for a falha, ela é investigada até a identificação da causa raiz, que isso é a base da gestão de qualidade, né? E a gente vai trabalhar em cima dessa falha, para essa falha não se repetir, ela não se tornar uma falha repetitiva naquele processo. Então, aí eu costumo brincar, né? Eu passar e cair no buraco, ok, mas o Matheus e o Helder não podem cair no mesmo buraco, né? Então é mais ou menos isso, essa é a ideia. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, a gente consegue, sim, demonstrar isso. E isso é claramente, depois que passa por um processo de padronização, isso é físico também, é visual. A empresa fica realmente uma transformação, gente. Quem entrar no nosso Instagram lá, @PadoSoluções, tem algumas fotos de alguns clientes, né? De internet, eu falei, não, real. Aí eu citei o nome do cliente, o fulano de tal, levo vocês lá para vir de fora. Então, no caso, Marcelo, de uma oficina mecânica, por exemplo, sim, certo? Nós temos uma oficina mecânica que ela presta serviço, né, de mecânica nos carros, mas vende produto também, claro. vende as peças. Né? Então, se você for contratado por essa empresa, você vai implantar toda essa eficiência nessa oficina mecânica, né? Correto. Nós vamos apontar primeiro as falhas e depois o diagnóstico feito, nós vamos criar procedimentos para coibir as falhas. Aí, e o seu trabalho estende-se a resultados financeiros também. Sim. Então, por exemplo, você não atua na contabilidade, exatamente, mas você apresenta resultados financeiros. Sim. Quer dizer, né? Por exemplo, vamos falar assim da parte de oficina mecânica, né? Você
substituiu lá um pivô de um carro, por exemplo, né? A pivô, a ponteirazinha lá da roda. Você tem aquele pivô lá e tal, armazenado, só que você não sabe que tem aquele pivô. Aí entra na parte financeira que você falou. Você não sabe que tem aquele pivô. Aí você precisa de trocar. Aí você vai fazer o quê? Solicitar em São Paulo ou em Juiz de Fora, aquela peça que vai vir de emergência e vai ter um custo maior, porque você vai ter que ter um transporte, vai ter que mandar um Sedex desse, porque o cliente precisa do carro, enfim, vai onerar aquela peça, sendo que você tem, mas tem desconhecimento porque o seu estoque está desorganizado. Tá. Por exemplo. Entendi. Então a gente consegue verificar isso. A gente organiza, por exemplo, um estoque ao passo de, onde tem esse pivô, por exemplo, na oficina mecânica, onde tem esse pivô aqui do Volkswagen Gol ano tal. Ó, está na rua tal, do estoque, na estante tal, na prateleira tal. E tem X. Isso em consonância com o próprio software que a empresa adota, né? Exatamente. Então a gente consegue organizar a tal ponto que aí você pode até aumentar sim os lucros, é claro, mas você vai deixar de gastar muito. Seu custo vai diminuir. Né? Isso é só um exemplo que está citando. Tem inúmeras formas que a gente pode falar de diminuição de custos com relação à organização. Eu queria citar um exemplo, nós já passamos por isso, né, na nossa caminhada aqui, atendendo empresas que são clientes ou que já foram clientes nossos. O que aconteceu? Nós fomos visitar uma empresa que ela trabalha vendendo essas estruturas metálicas, Correto. portão, cobertura, né? E como é que foi o processo dela? Ela recebe lá uma encomenda, vai lá, faz a medição do serviço, e ali se dá um orçamento. E esse processo ele é feito meio que assim, na intuição. O dono da empresa sabe mais ou menos o que ele gasta ali para ele dar o orçamento. Claro. Só que ele não estava sabendo qual que era o real custo que ele tinha em cada serviço que ele estava entregando. Ele queria isso. Então, dentro das nossas limitações, nós sabemos que ele tem o custo dos materiais, né? Ele colocou lá X metros de metalon que vai gastar. Isso aí ele conseguiria fazer facilmente. Aí, mas tem a mão de obra, que ele precisa agregar. Então ele vai agregar um homem-hora que tem um salário de 3.000, outro que tem um salário de 1.500. Ele vai agregar ali um material que ele possivelmente ele não tinha previsto no orçamento inicial, mas foi necessário. Uma peça que fica defeituosa e tem que substituir. Então existem também as distorções do orçamento, né? Correto. E ele teve muita dificuldade nisso e acabou, nesse caso específico, ele não conseguiu colocar isso numa planilhinha de Excel, porque no meu entendimento faltou muito dele, sabe? De cima para baixo acontecer, de colocar esse procedimento. Peraí, vamos fazer o orçamento? Deixa eu colocar aqui, ó, vou te dar o preço, mas eu te dou o preço em base de quê? Eu já calculei que eu gastei X metro material A, material B. Vou colocar isso aqui no papel, porque aí até a pessoa que trabalha na recepção, no administrativo, tem condições de dar o orçamento na minha ausência. A empresa não tem essa mobilidade. Fica agarrado, ou seja, muito dependente do dono. Isso pode até amarrar o crescimento dela, mas enfim, seguindo. Ele também vai saber mais ou menos, ele saberá quantas horas de serviço serão necessárias ali. É claro que ele vai ter uma margem que vai jogar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, porque ele sabe que pode haver essas distorções. Claro. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: você tem essa visão de que muitos processos não são implementados porque falta do dono, sabe? Pegar para si, não, eu vou colocar isso aqui, eu sou o primeiro a fazer. Isso aí é premissa, isso aí é o ponto de partida. O empresário, o dono, né, a diretoria está engajada nisso. Senão, muito está fadado a não dar certo o processo. Isso é fato. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado, né? Então eu vou puxar um pouco para esse lado para você vai entender a minha resposta. Por exemplo, hoje a Coca-Cola ela custa R$3 em qualquer lugar, né? Então você vai tomar essa Coca-Cola em um bar com um copo descartável, a Coca-Cola quente, ou você vai tomar essa Coca-Cola num restaurante que tem um ar-condicionado, que é servido com limão e gelo? Você que vai definir. Quem vai definir? Seu cliente. Então, por que eu estou falando isso? Porque o mundo globalizado exige processos hoje, né? Então não tem como. E exigindo processo,
quem que está com essa visão do mundo globalizado? Quem que tem que estar antenado com isso? O empresário. Né? Porque essa fase familiar é ótima, mas ela passa. Se você quiser se manter competitivo no mercado, ela passa. Então, onde que o processo ajuda nisso? Realmente, ele vai planejar, ele vai estar aferindo os custos, ele vai estar, por exemplo, o homem-hora X do funcionário ganha 5 mil mês e um homem-hora que ganha 3 mil mês, é claro que é diferente. Quanto tempo eu preciso ter esse rapaz de 5 mil reais, o salário dele, dentro dessa obra? Eu preciso dele ter full time lá? Ou se ele pode simplesmente dar o início, ir para uma outra obra e deixar esse de 3 mil, que vai ficar uma mão de obra mais barata para mim, sem perder a qualidade, porque aquele de 5 mil pode retornar. Então isso tudo é mensurado. Né? Isso aí faz parte de um planejamento de orçamento. Né? E eu vou ter essa pessoa disponível para esse cliente nessa data, enfim. Isso tudo é planejamento e tudo é processo. Com certeza. Então, assim, não tem como a gente fugir de processos. É claro que eu vivo nesse mundo e a gente enxerga dessa forma, né? Mas claramente o mundo está caminhando para isso, não tem como mais. E assim como as certificações, vocês tinham me perguntado sobre isso, né? A certificação, a gente não faz certificação ISO, porque nós não somos uma empresa de terceira parte. Nós temos parcerias, por exemplo, com a BRTUV, que é uma certificadora, enfim, a gente pode preparar uma empresa para isso, claro. E vem a certificadora e certifica. Né? ISO também é uma tendência. Então, boa pergunta aqui num gancho seu aí. Então, quando eu disse da questão da ISO, ISO está sendo uma exigência moderna, inclusive até de clientes que adquirem produtos da própria indústria ou adquirem do comércio. Então, a ISO, você prepara todo o procedimento exigido para certificação. Exatamente. E você caminha junto para, se for o caso, se for atendido às exigências, você realmente certificar, seja através de terceiro, mas você acompanha a empresa até esse final, seria isso? Exatamente. É isso? A gente chega, o cliente hoje, por exemplo, antes de pensar numa ISO, ele tem que pensar numa processos e padronização, por exemplo. Feito isso, aí sim nós podemos pensar em ISO. Dá para fazer direto? Dá. Mas é muito dolorido. Né? Primeiro tem que mudar tudo. Exatamente, tem que mudar a cultura daí. Não adianta mais ter ISO e só para ter a plaquinha lá e depois perder a ISO, não é por aí. Né? Então, primeiramente, a parte de padronização, de processos, de organização da empresa. Porque a ISO é excelente, mas ela não resolve os problemas ali internos. Né? Ela certifica, né? Mas ela não resolve os problemas internos. Então, a parte de padronização, de processo, então ela vai resolver os seus problemas internos, aí sim você vai estar com grande parte do caminho já andado para poder chegar na certificação ISO, que seria, vamos dizer assim, a cereja do bolo. E hoje, realmente, muitas empresas, principalmente as maiores empresas, que só compram fornecedores que têm. Com certeza. Né? Então, assim, Petrobras, por exemplo, quem vai prestar serviço na Petrobras? É ISO? Não passa nem na porta. Né? Essa que é a verdade. Né? Uma curiosidade, o nome Padro surgiu de onde? De padronização. Eu percebi. Exatamente. Ele falou padronização, você só pode ser padronização. Que é uma das ferramentas, né? Eu acredito que uma das grandes ferramentas da qualidade é a padronização, né? Assim, junto com PDCA, enfim, inúmeras outras aí, né? Vamos a outra questão. Pois não. Nós fizemos uma live, né, há um tempo atrás, falando sobre a necessidade que as empresas têm de conhecer qual que é o seu resultado. Então, essas empresas, Marcel, elas já têm um sistema de informação que é alimentado com tudo que essa empresa compra, seja de matéria-prima, mercadoria para revenda, seja das despesas que ela paga, do que ela recebe a aviso, que ela recebe a prazo. Ou pelo menos deveria ser assim, né, gente? Não é pessoal que nos assiste no Instagram. Deveria ser assim, né? Bem lembrado. Aí tá. E aí nós nos colocamos aqui, gente, se você não sabe qual que é o resultado da sua empresa, você está tomando decisões a sério. Porque às vezes você fica confiando no fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Você entra, você confere o tipo que você tinha no início do dia, o que saiu, o que entrou e vê se sobrou saldo. Aí fechou no final do mês, você verificou na sua conta bancária
tem lá 50 mil reais sobrando. Você fala, não, ótimo. O resultado foi maravilhoso, 50 mil, dependendo do porte da empresa. Então, obviamente, no meu exemplo, uma pequena empresa, Correto. é um resultado para um mês muito significativo, né? Exato. Mas pode ser que esses 50 mil não represente o lucro. E é mais certo que não, a não ser que ela compre tudo à vista, receba tudo à vista, compre tudo no mesmo dia, venda tudo mesmo na compra e Supondo tudo que não há perda no estoque, porque quando há perda no estoque, você sente isso muito tempo depois. Então, salvo essa exceção que é milagrosa, que é do mundo de Nárnia, Exato. esses 50 mil não seria o seu lucro. Então, de onde veio esses 50 mil? Pode ser que você recebeu. Então, isso fica maculando a tua visão sobre os resultados da tua empresa. Então, é muito importante ter o resultado ali apurado. E as empresas, elas têm condições de ter isso. Mas, como é o exemplo que nós acompanhamos há poucos meses, a empresa não tem porque ela não estava abastecendo o seu sistema com informação. Ou seja, ela tem assume o encargo financeiro de pagar o fornecedor, de pagar a despesa de funcionário, pagar um aluguel, mas ela não registra isso. Exatamente. Sabe? Olha como. Isso, na sua opinião, vamos ver se você concorda com a gente. Isso é um erro primário? É, extremamente primário. E fica aí mais do que identificada uma falta de organização. Total falta de organização. Então, como você vai fazer, por exemplo, nessa empresa que você citou, como é que você vai fazer um FLAIR 2023? Vai fazer um planejamento para 23, sendo que, por exemplo, esse 50 mil não é verdadeiro. O que eu vou ter? 50 mil vezes 12 na média? 600. Ok, 600 mil. Então, teoricamente, você joga aí mais uns 5%, 10%, que você vai crescer ali, ok. 650 mil, por exemplo, né? Vamos arredondar aqui, para o ano que vem. Mas isso não é verdadeiro. Aí você vai trabalhar, como você vai trabalhar num planejamento para o próximo ano, em cima de um faturamento que não é verdadeiro, em cima de um resultado que não é verdadeiro. Então, você não, se eu vou faturar 600 mil, por exemplo, eu posso investir 300 mil, não sei, vai depender de cada empresário, por exemplo, posso investir 300. Só que na verdade ele vai investir 300, no fundo ele vai ter 150 apenas. E ele já tomou essa decisão de investir esses 300 mil. E como vai fechar essa conta? Pois é. Então é falta de organização, né? Assim como, só dar um exemplo de falta de organização, que você falou sobre o estoque, a saída, a entrada. Eu teve cliente meu, claro que a gente não vai citar o nome, que ele achou que tinha 40 mil, 50 mil reais em estoque. Na hora que eu fui fechar para ele tinha mais de 600 mil reais de estoque. Inclusive tinha uma peça lá, né? Era um disjuntor lá inteligente, que valia 8 mil reais cada um. Quando ele me viu com aquela peça, que a gente atua também dentro do almoxerifado, a gente vai estar junto, né, com os colaboradores. Na hora que ele me viu com aquela peça na mão, ele falou, nossa, eu tenho essa peça custa em torno de 8 mil. Eu falei, eu sei, já pesquisei aqui, já estou colocando esse valor para você no seu inventário aqui. Só que você tem uma, não, você tem 3. Ele falou, não acredito. Eu falei, vai lá na rua tal, prateleira tal, estante tal, prateleira tal. Vou ter que ir lá. Aí eu cheguei lá, estava embalado, já conforme a ISO, bateria embalado, identificado, com a etiquetinha de conforme, e já estava cadastrado lá. Entendi. No SPAC dele. Tudo isso por falta de desorganização e de processo. Então, assim, ele tinha... E outra coisa, gente, infelizmente a gente tem que falar, não é legal falar, mas a gente tem que falar, uma peça facilmente desviável. Se a pessoa pode desviar aquela peça, uma peça pequena. Não tiver verificação. É chato falar isso, mas isso ocorre, não ocorre. Se não tiver o controle, você nem sabe se é 8 mil reais. Você perdeu 8 mil reais. Você perde, você não sabe para onde foi. Exatamente. Mas, na sequência desse relato que eu coloquei aqui, eu também quero citar um relato de uma empresa que, pela falta de ter... Porque se você pensar, mas isso não é trabalho do contador? Olha, a contabilidade muitas vezes não é usada, né? Ela não é utilizada como deveria ser. Né? O contador não é consultado, não é abastecida com informações, com todas as informações da empresa. Nós sabemos que tem empresas que às vezes até omitem informação do contador, acreditando que o contador é o funcionário da Receita. Nós trabalhamos para você, cliente, seguir as conformidades das leis, para você não ser multado, mas nós trabalhamos para você, entende?
Então isso tem que ficar muito claro. Aí é o seguinte, ele veio até nós e falou assim, olha, eu não sei se eu estou tendo resultado com a empresa, eu até faço alguns depósitos, mas eu andei comprando uma frota nova com a empresa e tal, mas já tem quase uma década que a gente está aí, eu não estou sabendo ver qual que é o resultado. Vamos lá, vamos pegar os seus documentos, vamos ver. Vamos me fala aqui, tudo que entrou, tudo que saiu, vamos fazer um acompanhamento lá na ANA. Sabe por que ele não estava vendo o resultado da empresa dele? Porque quando ele começou, era ele sozinho, de funcionário, tinha um estoque miudinho, né? E ali ele foi crescendo. Ele tinha poucos clientes, ele era funcionário, passou a trabalhar por conta própria e a empresa dele foi crescendo. Só que no crescimento da empresa, gente, isso é muito bom, importante vocês saberem disso, e às vezes não sabe porque as pessoas não têm o hábito de consultar a contabilidade, não abastece a sua contabilidade com informações. Mas ele tinha uma evolução patrimonial muito grande, porque ele fez, ele teve que comprar uma estrutura para colocar a empresa dele, que começou numa bilhosquinha, agora já tem um galpão, né? Correto. Ele teve que comprar frota. E esse dinheiro saiu de onde, gente? Esse dinheiro saiu do fluxo da empresa. Né? Hoje ele tem vários funcionários, antes era só ele. Ele tem equipamentos que ele precisou comprar que antes ele não tinha, era um trabalho manual. Então tudo isso tem que ser levado em conta, você concorda? Mas senão você fica achando assim, mas a empresa não dá lucro, não tem um prolabore maravilhoso, ou uma distribuição de lucro, que me dá aqui na base de 10 mil reais por mês, 15 mil reais, 20 mil reais por mês. De repente, o momento que você está não é esse ainda, mas a sua empresa está crescendo. Você está se estruturando, ganhando clientela. Sim. E o seu faturamento está aumentando. Então, você tem que ter essa percepção. E ele não tinha essa percepção justamente porque ele não conseguia visualizar o resultado da empresa dele. Aí entra em diversos problemas, né? Não manda a informação para o contador, não tem um sistema, não abastece o sistema com as informações. Sim. Aí entra dinheiro, sai dinheiro, não registra em lugar nenhum. Ai, Marcelo, fica muito difícil você ficar sabendo os resultados. E ele não viu o investimento que ele fez, e eu acredito, igual eu falei, eu não sou da área contábil e fiscal, mas eu imagino para vocês o pesadelo que é isso, né? Depois da Receita Federal chega e vai querer saber de onde saiu aquilo ali. Sim. Não consegue ver. Aí isso gera até uma frustração. Com certeza. Exatamente. Isso é falta de quê? É falta de planejamento, falta de processo. Queria poder identificar a cada investimento que ele estava fazendo, isso ia estar bem claro para ele. Eu ganhei 100 mil aqui, mas eu investi 80 mil aqui. Né? Então, sobrou 20, ok. Mas esse dinheiro está aqui dentro. A minha empresa que valia, por exemplo, 100 mil reais, hoje ela vale 5 milhões, 10 milhões. Né? Isso ele não consegue ver, né? Ele não consegue ver, né? Ele não consegue ver só o resultado final dele. Aí por diversos produtos partem dele também, né? Mas sim. Fica mascarado. Olha, vamos falar sobre funcionários? Bom, inclusive nós temos que dar rapidez, porque nós já estamos com o nosso tempo mais estourado. Não, tem muito tempo. Nós temos vários assuntos aqui que nós temos que passar, tá? Inclusive demandas que partem da nossa audiência ali. Temos um problema, já identificamos esse problema na nossa caminhada, né? Mas como cabe mais a uma parte de consultoria, de qualidade, eu queria te perguntar. Saída de funcionário. Aí a empresa não tem um procedimento operacional padrão estabelecido, ela investe em treinamento para aquele funcionário adquire uma determinada carga de conhecimento na empresa, que a empresa investiu, gastou dinheiro para ter, né? E no apagar das luzes, esse funcionário sai, entra outro no lugar e não tem uma instrução. Então, todo esse conhecimento que a empresa investiu, ele não ficou na empresa, ele saiu junto com esse funcionário. Qual seria a sua recomendação para esse caso, Marcelo? O turnover, né, a substituição de funcionários é extremamente nocivo para qualquer empresa. Né? Primeiro que uma empresa que tem muito turnover, a pessoa já olha, né, por que está saindo tanta gente? Né? Por que não está sendo administrado essa troca de funcionários? Né? Quais são as falhas que a empresa está cometendo para não ficar com esses funcionários? Seriam realmente os funcionários? Enfim, são várias análises que a gente tem que fazer. Mas o turnover é extremamente prejudicial.
Tanto no investimento, você faz o investimento da contratação, investimento de treinamento e depois um gasto para demissão, né? Isso aí sai do caixa da empresa, né? Isso aí é totalmente... E o pior ainda, além dessa parte de numerário, que eu considero muito, muito prejudicial também, é a expertise que ele leva. Igual você falou, teve o treinamento, além dele levar a expertise, o que vai acontecer com a sua produção? Se você tem um funcionário produzindo a todo vapor ali, ninguém consegue produzir 100%, mas ele está produzindo ali a 70%, por exemplo. Ele sai e vai entrar outro funcionário, mesmo que tenha uma experiência, ele não vai chegar nos 70% no primeiro mês, não vai, porque cada empresa tem uma particularidade, tem uma máquina diferente, uma forma de trabalhar diferente. Então, até a sua produção chegar naquele 70% de novo, né, você vai demorar o prazo, né? E aí já começa por aí, a sua produção já começa a cair. Certo. Né? Além do que se você perdeu de investimento, teve tirar um fluxo de caixa para pagar, enfim, você já está perdendo ainda mais que a produção. Não é? Ok. O que a gente faz? A PAD trabalha através de, igual você falou, POP, né? Procedimento. Aqui a gente chama de POP, mas a gente trata como instrução de trabalho. O que é instrução de trabalho? Ela pega tudo que aquele funcionário, daquela função, desculpa, não funcionário, daquela função, como ele vai fazer para exercer aquela função? O que ele tem que ter de conhecimento para exercer aquela função? Que é diferente também. De repente você pega uma pessoa e desculpa a palavra, mas joga naquele setor e ele não está preparado para aquilo ali. Então tem que ser feita essa análise também. Mas enfim, tem a instrução de trabalho. O que vai acontecer? Quando você substituir um funcionário, que não é legal, mas ok, teve que substituir, quando a outra pessoa chegar, um outro funcionário chegar, se ele já tiver um pouco de experiência, ele tiver instrução de trabalho, como trabalha, como eu faço esse trabalho, como essa máquina, quais os cuidados eu tenho que ter com essa máquina, o que eu tenho que ter, por exemplo, nessa máquina para poder fazer antes de iniciar o meu trabalho, no final da jornada, enfim, não só a máquina, vamos trazer agora, por exemplo, para o escola de contabilidade. Né? Como eu faço lá a entrega, por exemplo, da CTF? Aí tem lá todo o procedimento, você vai entrar no nosso sistema X, você vai acessar a aba do sistema tal, você vai alimentar com esses dados, vai ter que observar esses dados, tal, tem um checklist para aquilo. Né? Então, além da instrução de trabalho, um checklist para que o funcionário que trabalhar de forma assertiva. Então, respondendo a sua pergunta, instrução de trabalho. Isso aí é muito importante, né? Porque, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo nosso, né? Até por iniciativa nossa, como a gente conversou antes, né? Correto. A gente criou um POP aqui, a gente sabe que a importância dele é muito grande. Por exemplo, você vai fazer um fechamento, eu vou falar dentro de uma empresa contábil, pelo menos do como que a gente faz aqui, né? Correto. Você deve ter outras expertise em outros lugares. Mas você tem, por exemplo, para você calcular uma diferença de alíquota de uma nota fiscal de um determinado fornecedor, que veio de um determinado estado, um determinado produto, aí a empresa que você está atendendo, ela tem uma certa atividade. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e existe um dispositivo legal. Então, pelo menos nós aqui achamos que tem que colocar até o dispositivo legal, porque você tem que ver se ele está vigente. Por quê? Aí acontece o que você falou. A pessoa que entra, ela tem que ter segurança para fazer o fechamento contábil. Sim. Agora estou dando um exemplo dentro da contabilidade, né? Claro. Evidentemente. Porque senão você trabalha sem segurança de que você está fazendo o serviço certo. Isso é um problemaço. Você perde eficiência. Retrabalho. Você tem problema com retrabalho. Né? Então, assim, é fundamental. Nós estamos falando sobre padronização de processo, nós estamos falando sobre aqui controle de qualidade, para vocês verem como que isso reflete em todos os segmentos, seja indústria, seja comércio, seja prestação de serviço. E é uma coisa assim, parece que é um requisito do mercado hoje, sabe? Você tem que ter eficiência, senão você não consegue. Hoje é uma tendência, não tem como. Você parte para a área de alimentos, né? área ambiental, tudo tem isso. Tudo tem processos. Não tem como você fugir de processos hoje. Quem quer crescer, gente, quem quer estar competitivo no mercado, quem quer estar atento ao que está acontecendo, é isso aí. Né? Tem a PAD está à disposição, ok, mas não seja PAD.
pense, tem algumas empresas aí no mercado, mas faça, não deixem de fazer. Sempre que ele tem que buscar os acompanhamentos. Não deixem de fazer, que isso é fundamental. Uma coisa, pois não, pode falar. uma coisa, Marcelo, você está falando aí sobre, a gente estava comentando isso antes, né? Processos e tal. Eu tenho uma empresa aqui, a minha empresa, por exemplo, ela me gera 30 milhões ano, né? 30 milhões por ano e tal, por exemplo, 3 milhões, vamos abaixar ali, 3 milhões por ano, ok? De lucro. De lucro e tal. Eu, a empresa consolidada, está no mercado, não sei o quê, e eu não tenho processo, cara. Marcelo, não preciso de processo. Uhum. Eu tenho empresa Estou ganhando dinheiro tem 10 anos, 20 anos que eu tô de ganhando lucro, aqui. 3 milhões, ok. Falei, parabéns. Isso foi até uma questão que eu levantei numa palestra que eu fiz na FEMUR, em 22 agora, lá em Ubar, Intercind, né? Uhum. Agradecer o Intercind, que está sempre muito com a gente também, muito obrigado. Mas, enfim, fizemos essa palestra lá e eu falei sobre isso. Eu não tenho. E funciono, e estou tendo lucro, ok, beleza. Tá, mas será que, se você estivesse trabalhando, eliminando essas palavrinhas aqui que eu vou falar, do vocabulário da sua empresa, que é desperdício, retrabalho, acidente de trabalho, falta de planejamento, e tem inúmeras outras, né? Será que, se você tivesse eliminado essas palavrinhas na sua empresa, do vocabulário dela, estivesse trabalhando com o processo, com cheques, com auditorias, você não estaria tendo um lucro lá de 30% ou mais? Uhum. E outra coisa, competitiva no mercado, Um time talvez mais treinado, né? time treinado, outra pergunta, você hoje, você vai fechar, por exemplo, com um grande cliente, Carrefour, por exemplo, enfim, você vai, ou Casas Bahia, não sei, um grande cliente. Você pode pegar o diretor desse grande cliente e levar para conhecer o seu estabelecimento, a sua empresa? Desde a entrada dos insumos, seja qual ramo Sempre for. tem um lugar que é o patinho feio, né? Então você pode levar esse cliente para conhecer, porque ele vai querer conhecer. Se ele vai fechar com você, por exemplo, vamos trazer aqui imóvel, ele vai comprar para você 40 mil meses, anos, vai querer ver quem que está fornecendo isso para ele. Ele não vai simplesmente, nós vamos comprar, tô aqui, vamos lá. Não. Vou te dar Ele vai vir aqui exclusividade. conhecer. Isso você me deixar na mão. E você pode abrir a sua empresa, que você vai estar lá, vai estar tudo delimitado, conforme a ISO, conforme o 5S, porque ele, grande, já está acostumado com isso. Uhum. Ele já tem essa visão. Isso aí para ele é default, é normal. Então, será que você pode abrir a sua empresa hoje para esse grande cliente e ele chegar no cenário da sua empresa? Olha para dentro da sua empresa hoje, imagina a sua empresa hoje. Você pode abrir esse cenário com um grande cliente? Sim. Então fica aí a pergunta. É uma questão importante. Por que a gente Você quer ver o bate tanto em cima disso? Tem uma dificuldade muito grande as pessoas medirem o índice de eficiência de cada colaborador. Por exemplo, vai aumentar a demanda e ele fica, não, se eu aumentar a minha demanda, eu tenho que contratar mais pessoas. Porque todo mundo fala, as pessoas estão falando que estão sobrecarregadas e não conseguem fazer mais. Mas e aí? Como é que você mede isso? As pessoas falam e você tem que acreditar e pronto? Ou você tem um índice ali para medir, ou não, peraí, a sua produção está você consegue fazer 8, você está fazendo 8, mas você pode chegar a 9. Então eu vou distribuir um para você, um para você, um para você, eu vou aumentar minha receita em 20%, não preciso aumentar o meu quadro de funcionários. Isso é um problema, tem empresas que têm dificuldade de saber se realmente os seus profissionais estão ali 100% ocupados, vamos colocar um termo mais popular. Né? Essa é uma dificuldade. O que você, na sua visão, você poderia dizer sobre isso? Primeiro, já falei assim 50 mil vezes essa palavra, né? Mas processo. Temos processos para poder analisar, né? Temos o planejamento de uma produção, por exemplo, no dia seguinte. Temos o abaixo qual for de produção. Esse colaborador que ele está sobrecarregado, ele tem que sair algumas vezes do posto de trabalho dele para buscar alimentação para o posto de trabalho dele. Né? Ele está totalmente treinado para poder render o que a gente espera.
ou tem que buscar conhecimento toda hora fora do setor. Enfim, são vários itens que a gente tem que... Então, é tudo objeto de análise, né? Exatamente. Tudo objeto de análise. E a gente só consegue fazer essas análises com o quê? Quando está implementado o processo. Um processo, uma continuidade. Né? Exatamente. A gente consegue avaliar. Eu acredito que ele abordou tudo que a gente... Pelo menos o que a gente tinha que a gente previamente aqui preparado para um tempo restrito que nós temos. Naturalmente, aquelas empresas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, ele pode fazer contato com a gente, quem sabe, como ele disse que o diagnóstico da empresa é gratuito, aquela empresa que se interessar em dar continuidade no seu negócio com segurança, né? E sentir onde estão os problemas, como poder coibi-los através de um processo sério, é conversar com o Marcelo e ver na prática. Porque falar é muito fácil. Sim. Agora vamos ver a prática. Executar. Né? Executar é que é o segredo, né, Matheus? Mas eu acho que a gente, nessa manhã tarde, nós contribuímos muito aí com a presença do Marcelo. Só perguntar, Marcelo, para a agenda agora para 2023? Exatamente. Já abrimos a agenda para 23, né? A gente deve entrar num recesso aí 15 de janeiro, mais ou menos, que é a época que praticamente todos os nossos clientes, né, e possíveis clientes, né, eles fazem um recesso, mas assim, a gente continua atendendo as demandas, não tem problema, e agendando para o início já de janeiro as visitas, os inícios de projeto. Tem clientes nossos já estão com propostas aprovadas, início de projetos, né, e com certeza a gente está à disposição, né, do empresariado que queira participar com a gente, e não tenha assim, Marcelo, a minha empresa é pequena e tal, acho que nem cabe isso, não. A gente tem um estudo de caso, né, e tem vamos dizer assim, a ferramenta do tamanho da sua empresa, do jeito que a sua empresa precisa, porque ela é feita exclusivamente para você, como se fosse um alfaiate. A gente vai medir a sua empresa e vai te dar um Inclusive nas pequenas empresas é que deve se atuar mais para torná-las grandes, né? Sim, exatamente. A gente não consegue, igual eu falei, pode até crescer desordenado, mas é muito mais dolorido e muito mais difícil. Muito mais difícil. Para contato, vamos passar os contatos? Sim. Você quer que eu fale? Pode falar você. Pessoal, está nos assistindo aqui no Instagram, quem quer fazer contato com o Marcelo para fazer uma visita aí, sem compromisso inicialmente, né, para você obter aí, né, um orçamento. Até mesmo para apresentação, né? Porque aqui foi um bate-papo, né? Mas nós temos a apresentação da empresa, né? Uhum. E com fatos reais, né? Uhum. O Elton já chegou a ver essa apresentação, sim. Com fotos e tal, e tudo que, inclusive até os procedimentos, né? A gente mostra, demonstra. De repente não precisa nem ser um estudo de caso, mas se queira conhecer o nosso trabalho, a gente pode estar passando para vocês também. Então vamos passar os contatos. O Instagram é @padrosoluções, tá? Tem um site que é www.padro.com.br, mas se quiser já ligar direto, mandar um WhatsApp também, sim, pode. O número é 32984152902, tá? Tem também um e-mail, tá? Se quiser sentir vontade de passar um e-mail, comercial@padro.com.br. Isso, é só... Tem uma vez que às vezes a pessoa confunde com Prado, né? Não é Prado, tá? É Padro. Padronização. Exatamente. Então, no mais, agradecemos muito a sua presença aqui. Foi uma das melhores lives que a gente fez aqui, com certeza. E fiquem abertos também numa próxima oportunidade de você voltar aqui, quem sabe com novos estudos de caso, para poder passar para a nossa audiência. Com certeza, eu agradeço demais o espaço, né? E já conheço o Elton há algum tempo, né? Conforme falei, quando o Rio Branco recebe a Padro sempre de braços abertos, com bastante cliente aqui. E espero que a gente tenha passado, né? Realmente o intuito da Padro, né? O intuito da Padro é o quê? A gente ajudar as empresas a crescer, não somente as empresas, como também os funcionários, como os colaboradores. A gente trabalha muito com essa parte humana também, não somente processo, friamente, e vamos seguir, não. A gente trabalha muito com a parte humana também, porque a gente pensa o quê? Que a gente tem uma mudança de cultura, e para a gente ter um excelente colaborador, antes disso, nós temos que ter o quê? Um ótimo ser humano. Uhum. Um ser humano que tem defeito como todos nós temos,
Temos que entender aquele ser humano e extrair dele o melhor possível daquele ser humano, as melhores coisas, e acertar também aquilo que está um pouco defasado nele, que está um pouquinho para baixo. A gente trabalha com essa parte também. Não só a parte de processo, a parte de perfil do ser humano. Entender como está a sua empresa hoje com o ser humano que está lá dentro. E tentar melhorar num todo. Não só a empresa, como todos os colaboradores. Que são o quê? Parte fundamental da nossa empresa. Com certeza. Né? Então, espero que eu tenha sido claro, né? Mas qualquer dúvida, e espero sim uma outra oportunidade de participar com vocês aqui. Sim. Tenha vontade de me convidar, eu fico muito feliz. Então, pessoal, muito obrigado por quem nos assistiu tanto no Instagram quanto no YouTube. Quem não é inscrito ainda no YouTube, se inscreve lá, Concor Contabilidade. E quem não segue o Instagram ainda, siga para acompanhar essa sequência de live. No mais, meu muito obrigado por mais uma quinta-feira aqui com a gente e até a próxima. Abraço, gente.